Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 19. Depois disso eu ouvi o que parecia a voz alta de uma grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! Louvem a Iá! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertence a Iá, ao nosso Criador, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Pois ele executou o julgamento na grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade sexual, e ele se vingou dela por causa do sangue dos seus servos. E disseram logo depois, pela segunda vez: Aleluia! Louvem a Iá! A fumaça dela continuará subindo para todo sempre. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se prostraram, adoraram ao Criador, que está sentado no trono, e disseram: Assim seja. Aleluia. Louvem a Iá. Também, uma voz saiu do trono, dizendo: Deem louvores ao nosso Criador, todos vocês que são seus servos, que o temem, os pequenos e os grandes. Ouvi então algo que soava como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Louvem a Iá, porque Iá, nosso Criador, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Alegremo-nos e tenhamos regozijo, e demos-lhe honra, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Sim, foi concedido a ela se vestir de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos justos. E ele me disse: E escreva: Felizes os convidados ao banquete do casamento do Cordeiro. Ele também me disse: Essas são as verdadeiras palavras do Criador. Então eu me prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Cuidado! Não faça isso. Sou apenas conservo seu e dos seus irmãos, que têm a obra de dar testemunho de Yahshua. Adore o Criador. Pois dar testemunho de Yahshua é o que inspira as profecias. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo, e está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a Palavra do Criador. Também, os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira do Criador, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Governantes dos Governantes. Vi também um mensageiro em pé no sol, e ele clamou em alta voz e disse a todas as aves que voavam no meio do céu: Venham para cá, reúnam-se para o grande banquete do Criador, para comerem a carne de reis, a carne de comandantes militares, a carne de homens fortes, a carne de cavalos e dos montados neles, e a carne de todos, tanto de homens livres como de servos, de pequenos e de grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos, congregados para fazerem guerra contra aquele que se acha montado no cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi apanhada, e com ela o falso profeta que executou milagres diante dela, com os quais enganou aqueles que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Quanto a estes, ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada daquele que se achava montado no cavalo, cuja espada procedia da sua boca, e todas as aves se fartaram da carne deles. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 20. Vi um mensageiro descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o maligno e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso ele terá de ser solto por um pouco. Vi tronos, e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim,
Vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Yahshua e por terem falado a respeito do Criador. Vi aqueles que não tinham adorado a besta nem a imagem dela e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com o Mashiach por 1000 anos. Esta é a melhor ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da melhor ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, eles serão sacerdotes do Criador e do Mashiach, e com ele reinarão durante 1000 anos. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O número delas é como a areia do mar. E avançarão sobre toda a terra e cercarão o acampamento dos escolhidos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e as consumirá. E o maligno, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a besta como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Vi então um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto. Era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas, e estes foram julgados individualmente segundo as suas ações. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Além disso, quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade sagrada, a nova Yahushalayim, descendo do céu, da parte do Criador, e preparada como noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda do Criador está com a humanidade, ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Criador estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: Elas se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todo aquele que tiver sede, darei de dádiva da fonte da água da vida. Todo aquele que vencer, herdará essas coisas. Eu serei o seu Criador, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os que não têm fé, os que são repugnantes na sua sujeira, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam ocultismo, os idólatras, e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. Essa representa a segunda morte. Veio um dos 7 mensageiros que tinham as 7 tigelas cheias das últimas 7 pragas e me disse: Venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Assim, ele me levou no poder do Espírito para um monte grande e alto, e me mostrou a cidade sagrada de Yahushalayim descendo do céu, da parte do Criador e com a honra do Criador. Seu brilho era semelhante ao de uma pedra muito preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta e tinha 12 portões, e havia 12 mensageiros junto aos portões, e nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste havia 3 portões, ao norte havia 3 portões, ao sul havia 3 portões e ao oeste havia 3 portões. A muralha da cidade também tinha 12 pedras de alicerce, e sobre elas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo segurava um instrumento de medida, uma cana de ouro, para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade era quadrada, o seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a cana. 12.000 estádios, o comprimento, a largura e a altura dela eram iguais. Ele mediu também a sua muralha.
144 côvados, segundo a medida de homem, que ao mesmo tempo é medida do mensageiro. A muralha era feita de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro cristalino. Os alicerces da muralha da cidade eram feitos de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedonia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônica, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o décimo, de crisópraso, o 11º, de jacinto, o 12º, de ametista. Também, os 12 portões eram 12 pérolas, cada um dos portões era feito de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo nela, pois é o Criador, o Todo-Poderoso, é o seu templo, e o Cordeiro também é. A cidade não tem necessidade do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a beleza do Criador a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações andarão pela sua luz, e os reis da terra levarão sua honra a ela. Seus portões de modo algum se fecharão de dia, pois não haverá noite ali. A beleza e a honra das nações serão levadas a ela. Mas nada que seja impuro, e ninguém que faça coisas repugnantes e enganosas, jamais entrará nela, só entrarão os inscritos no rolo da vida do Cordeiro. Que assim seja.